Cê é louco, tá tirando. Olá a todos pessoal, me chamo João, bem-vindos ao canal e hoje nós vamos falar sobre um possível IPO da Ryzen, que caso se concretize será o maior IPO do ano, possivelmente, e um dos maiores IPOs da história. Só uma breve definição de IPO, IPO seria a oferta pública inicial de uma empresa que seria de capital aberto, listada numa bolsa de valores. Antes de falar sobre a Ryzen, é necessário entender um pouco sobre a estrutura societária dela. A Ryzen ela é controlada em Major Ventura 50% da Cosan e da Shell. Então ela é uma subsidiária de ambos. Ao mesmo passo que a Cosan também detém outras empresas, como a Compass, a Move e a Rumo. Então por quê? Por que raios seria benéfico para a Cosan que houvesse esse IPO da Ryzen? Porque, primeiro, que essa estrutura societária que a holding segura é totalmente desconexa, o que faz com que novos investidores tenham receio de investir nessa empresa, ao mesmo passo que, ultimamente, a Cosan está desmembrando essas suas subsidiárias, fazendo com que cada uma empresa foque no seu nicho específico. Por exemplo, a Rumo ela tem uma área de atuação totalmente diferente da Ryzen. A Rumo ela tem uma atuação no setor ferroviário, em malhas ferroviárias, enquanto a Ryzen o foco é em energias renováveis. Então, para o investidor que quer simplesmente, pensando nas questões ambientais e tudo, está focado em investir no setor de renováveis, será muito mais simples ele focar simplesmente em uma empresa em ter que investir numa holding que controla ambas. Então, agora entrando para a Ryzen em si, a Ryzen ela é líder no mercado de renováveis brasileiros. Ela é a maior produtora de etanol e açúcar na América do Sul. Ela é uma das maiores receitas dentre as empresas aqui no país. Para se ter noção, no ano passado, em 2020, a Ryzen teve uma receita acima de 100 bilhões de reais. E ela é desmembrada entre a Ryzen Combustíveis e a Ryzen Energia. A Ryzen Combustíveis ela comercializa e distribui a gasolina, diesel, combustíveis de aviação, tanto no Brasil quanto na Argentina, além dela produzir e revender lubrificantes. Ao passo que a Ryzen Energia ela produz energia, o etanol tanto de primeira ou da segunda geração. Etanol de segunda geração, só para quem não sabe, seria o etanol obtido de algum resíduo de uma matéria-prima. No caso do etanol através da cana-de-açúcar, seria da palha, do bagaço de cana. Enquanto, ao mesmo passo que a Ryzen Energia ela também produz outras energias renováveis, como energia solar através de painéis fotovoltaicos e energia solar, e o biogás. Agora passando para o valuation, será que valeria a pena entrar no IPO da Ryzen? Por quê? Porque atualmente a Ryzen dentro da holding Cosan ela está estimada no valor de mercado de 45 a 50 bilhões de reais, o que dá em torno de 8 a 9 vezes o EBITDA, o operacional da empresa, o operacional anual da empresa. E os analistas eles estão projetando um valor da oferta inicial num range de 80 a 100 bilhões de reais. Então eu trouxe uns dados da Ryzen, simplesmente da Ryzen, não da holding Cosan, nos últimos anos, em que vocês podem ver que a Ryzen ela é uma empresa que tem um faturamento gigantesco, desconsiderando o ano de 2020, porque ela foi totalmente impactada por fatores adversos devido à pandemia e, consequentemente, a comercialização de combustíveis foi menor porque não teve tanto a comercialização de diesel e da gasolina. Vocês podem ver que a Ryzen ela tem um faturamento gigantesco, como visto em 2019. Só a Ryzen Combustíveis gerou em torno de 100 bilhões de reais. Porém, tanto a Ryzen Combustíveis quanto a Ryzen Energia, ela tem um problema visto de quem for de um investidor ou quem gostaria de investir nessa empresa, que é que ela tem um custo de produção muito caro, consequentemente um lucro operacional muito baixo. O EBITDA dela varia de 4 a 5%. Consequentemente, o lucro líquido dela é menor ainda, o que em situações adversas faz com que ela possa até mesmo dar prejuízo, o que chega a ser grotesco para uma empresa com um faturamento acima de 100 bilhões de reais anual gerar prejuízo, que não foi o caso, mas que pode acontecer. Mas então, quais seriam alguns pontos positivos dessa empresa? Será que valeria a pena ou não investir nela? Não necessariamente no IPO, mas
futuramente. Bem, visto do setor da parte sustentável, a Raizen é uma das empresas mais sustentáveis do país, que mais tem esse enfoque e, consequentemente, ela é bem vista de investidores, por investidores e por pessoas assim como nós, ou até mesmo empreendedores. Eu não estou falando da holding Cosan, estou falando da Raizen. Para mim, como engenheiro químico, que atualmente estou mestrando em engenharia química em biocombustíveis, ela seria a top 1 empresa que eu gostaria de trabalhar aqui no país, mostrando porque ela tem um grande foco em inovação e tecnologia. Claro, investir é totalmente de trabalhar, são coisas totalmente desconexas. Ela, em fevereiro desse ano, ela comprou a Biosev, consequentemente, ela aumentou seu market share para 15% no market share de açúcar no Brasil, além de deter um market share na distribuição de combustíveis de 30% através dos postos Shell. Isso só ressalta o quão grande essa empresa é e quanta vantagem competitiva ela tem nesse nicho. Além disso, ela é uma empresa que ela investe bastante no reaproveitamento do seu processo, visando consequentemente a minimização dos custos, como pode ser visto do etanol segunda geração, a produção de energia solar e o biogás. E ela está inserida num setor totalmente crescente nos próximos anos, que tem tudo para dar certo, que é o setor das renováveis. Tem um futuro promissor. Não só o Brasil, desculpe a palavra países, com erro ortográfico, mas o mundo todo, ele tá, devido ao aquecimento global, ele está focando na descarbonização do CO2 e, consequentemente, empresas inseridas nesse nicho, elas têm tudo para crescer. Por exemplo, aqui no Brasil, políticas como RenovaBio estão sendo inseridas até o ano de 2030 e, consequentemente, no mundo, o Acordo de Paris. Então, seria isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, falando sobre alguns aspectos da Raizen, sobre o IPO. É claro que eu não vou dizer para vocês se valeria a pena ou não entrar nesse possível IPO, porque cada um tem que tomar a sua decisão. Então, deixe um comentário se vocês entrariam ou não nesse possível IPO, o que vocês acharam do vídeo, o que eu teria para melhorar. E é isso, pessoal. Curtam, comentem, se inscrevam no canal para que eu possa estar trazendo mais conteúdo legal como esse para vocês. E é isso. Até mais.